Se você acha que abertura à vida é ter muitos filhos, fica nesse vídeo que eu vou te contar que não é bem assim. Em primeiro lugar, também quero deixar muito claro que esse vídeo não é regra pra ninguém. Nenhum dos meus vídeos, gente. Cada um faz o que quiser da sua vida. Cada um sabe de si, cada um faz o que acha que deve. É um vídeo pra contar a minha visão, a minha mudança de percepção, de acordo com tudo que eu aprendi nos últimos tempos, tá? Então é mais um bate-papo aqui, uma conversa. Não é regra pra ninguém, cada um faz o que quiser. E também, gente, pra deixar muito claro também que é um papo de gente que procura buscar a palavra de Deus e viver em obediência a Ele. Então, é papo de louco? É, papo de louco, porque quando a gente vai falar desse mundo, do mundo que a gente vive, né? Não tem como falar e viver de fato de Deus sem ter um quê de loucura. Por quê? Porque viver em Deus é viver em entrega, em obediência, em verdade, em fé, em algo que não é palpável, apesar de ser muito real, não é palpável. Então, para quem não está em Deus, para quem não está buscando sua palavra, para quem não está buscando a sua verdade, esse papo é um papo de louco, né? Então, também já quero deixar tudo isso claro desde o começo do vídeo. Mas se mesmo assim você decidiu ficar, vem que eu vou falar um pouquinho com você. Geralmente, falar em abertura à vida, as pessoas já pensam que é ter um monte de filho, quando na verdade não é bem assim. Ser aberto à vida é ser aberto à vida que Deus quer para mim. Como assim? É você ser aberta a quantos filhos Deus quer mandar pra você. Como Ele quer mandar pra você. Quando Ele quer mandar pra você. Do jeito que Ele quer mandar pra você. É você estar aberto à vida, nesse sentido de filhos. Porém, a abertura à vida pode ser vista de fato como entrega em obediência e verdade genuína a Deus. Que é um tipo muito genuíno de adoração a Deus também. É você pegar a sua vida e falar, olha Deus, tá na sua mão, né? A gente tem que ter sim um certo planejamento, desde que isso não desobedeça a Deus. Desde que a gente não se perca no mundo. Porque o mundo tem uma narrativa muito convincente, da qual eu já caí em várias, de tudo isso, que é loucura, que é insanidade, que eu não tenho sanidade mental pra isso, eu não tenho saúde pra isso, eu não tenho dinheiro pra isso. Por que eu também resolvi gravar esse vídeo, gente? Como eu contei recentemente sobre a minha conversão, deu um certo paninho pra manga, principalmente lá no YouTube, e me perguntaram a respeito dessa questão da abertura à vida, que é muito presente no meio católico, né? E aí eu falei que é um assunto que não dá pra eu responder em comentário pequenininho, é um assunto que tem que ser em vídeo. Então, quando você está aberto à vida, você está aberto à vida que Deus quer. Isso significa que um casal aberto à vida pode ser que ele não tenha filhos, pode ser que o casal tenha um filho, pode ser que tenha dois, pode ser que tenha 5, pode ser que tenha 10, pode ser que tenha 12, pode ser que não tenha, foi como eu disse. Pode ser que venha filho escadinha, pode ser que venha depois de um tempo. Quem que decide isso? Deus. E de fato é. Quantas pessoas você conhece, quantos casais você já viu, já presenciou, que querem ter filhos, que fazem tratamentos, que fazem um monte de coisa e não tem? Por quê? Porque quem dá a vida aos meus filhos sou eu? É o meu marido? É Deus. Quem dá a vida é Deus. Então, assim, isso tem que ficar muito claro. Porque se eu tenho 3 filhos agora no momento. Se eu quiser ter um quarto filho, eu quiser, por mim, eu consigo? Simplesmente assim, eu quero ter. Não consigo. Eu não tenho esse dom da vida. Eu, como mãe, e gestando filho, eu cocrio aquela vida com Deus. Mas quem é o Senhor da vida é Ele. Outro ponto que também mudou muito na minha mente. A Bíblia inteira fala, né, essa questão de quando Deus vai beneficiar uma pessoa, fala, farei da sua descendência numerosa. Ter filhos é sinônimo de bênção. Eu escuto muitas pessoas, não, mas eu já tô mais velha, pode ser que eu tenha algum filho com alguma coisa e tal. Esse poder de decisão tá nas nossas mãos, de fato. Mas a probabilidade, Deus não trabalha com probabilidades. 1000 cairão ao teu lado e tudo não será atingido. Fora que, e quem de fato teve uma criança com alguma coisa? Essa criança é menos digna de vir, é menos digna de viver. Então, assim, isso não é uma maldição ou um castigo. Não. Então, quando a gente começa a olhar com esse olhar, com essa visão, se torna infinitamente muito superior. E quando a gente olha que eu estou aberta à vida que Deus quer dar pra mim, claro, gente, planejamentos existem, melhorias pessoais existem, tudo isso existe e é fato. Só que essa melhoria e esse planejamento não pode tirar a obediência a Deus, não pode tirar o que Ele nos pede. Né? E como eu disse, na Bíblia, o tempo todo fala, né? Farei sua descendência numerosa, família é projeto de Deus, filhos são heranças do Senhor. E aí, hoje em dia, a gente vê filho como algo a ser evitado, rechaçado. Quando eu falo evitar filhos, é de fato, porque os métodos anticoncepcionais, eles são formas de evitar filhos. Então, se na Bíblia o tempo todo filho é bênção, como que eu posso dizer, não, obrigada Deus, eu não quero essa bênção, não tô afim dessa bênção? Ou mais, é aquilo lá também, né? As pessoas, às vezes, né, eu já conversei com algumas pessoas e a gente vê, não, eu amo muito meu filho, eu amo mais meu filho do que dinheiro. Certo, mas dinheiro quanto mais melhor. E filho, Deus que me livre?
Ou então, filho, um só, não quero mais, Deus que me livre. Então, esse poder de decisão não está nas minhas mãos. Tô falando de Vanessa, tá? Claro que eu já conversei com pessoas e claro que eu também tenho as minhas opiniões. Mas, foi como eu disse, todo mundo, imagina todo mundo que é adulto, que tá vendo isso aqui, e cada um faz o que cabe, né, na sua vida. Mas essa coisa começou a mudar muito na minha cabeça, porque eu também eu achava que eu que tinha que decidir. Então, olha só, a partir do momento que eu me coloco na decisão da minha vida, eu tô falando, não, Deus, eu sei o que é melhor pra mim, não é você não. Eu me via nisso, entendeu? Eu comecei a enxergar. Se eu tô querendo decidir isso, porque eu já fui a mãe também que achei que não, 2 tá bom. 2 acho que tá bom, acho que já tá o suficiente. Imagina, aí eu olho a Helena hoje e falo, meu Deus, imagina se eu não tivesse a Helena. Ou então olho os meus 3 e falo, qual deles não deveria vir? Sabe assim? Eu não consigo. Hoje em dia eu tenho uma visão muito clara de que, de fato, Deus sabe o que faz. E Deus capacita, Deus provê e Deus ampara. Todo mundo? Não. Como assim não? Tem pessoas que não querem Deus na jogada. Tem pessoas que não querem Deus em suas vidas. E aí é uma decisão pessoal da pessoa. Pessoal da pessoa foi ótimo, né? Tirar Deus da vida. E quando a gente não tem Deus na nossa vida, a gente fica desprotegido. Porque o mal tá aí, tá por aí. Ah, mas e aquelas mães que não estão nem aí pros filhos? Ou aqueles pais que não provê, não tá nem aí, a mãe tá sobrecarregada? Aí a gente tá falando de pessoas que não estão em Deus. Pessoas que não estão fazendo o que ele diz para ser feito. Pessoas que não estão tendo uma vida em Deus. E aí, como elas também não têm uma vida em Deus, elas tiraram Deus da vida delas. Primeiro que elas não seguem na lógica de Deus. Segundo que elas ficam desprotegidas. A gente perece, o povo de Deus perece por falta de conhecimento. E onde que tá o conhecimento? Em Deus. Entendeu? E ele veio para nos mostrar a verdade. Então, quando eu comecei a ver isso, eu vi que de fato é uma entrega muito grande, verdadeira e genuína. E aí, como eu disse também, é papo de louco? Porque a fé, ela não é emocional. Você ter fé, você acreditar, você viver em obediência e em verdade de Cristo não é algo palpável, né? Raio-X, quem aí já fez raio-X? Você já sentiu alguma coisa estando de raio-X? Mas a foto do seu corpinho por dentro tá lá. Uma ressonância magnética. Então, nem tudo precisa ser sentido para ser uma verdade absoluta. E Deus está aí para nos provar isso cada vez mais. Então, quando eu de fato entendi, ok, eu estou aberta à vida que Deus quer para mim. E estou aberta também para receber quantos filhos Deus me mandar. Logo, quem que tem que se capacitar para essa vida que Deus vai me dar? Sou eu. E eu vou conseguir por mim mesma? Eu vou conseguir com a ajuda de Deus. Então, deixa eu aqui fazer a minha parte. Porque, gente, quando a gente também... É uma outra coisa que... Quem se torna adulto, quando a gente é criança, a gente acha que a gente tem controle sobre as coisas. Basta a gente se tornar adulto, muitas vezes, pra gente saber... Eu não gosto da frase que diz a gente não controla nada. Porque a gente controla pecar ou não pecar, né? A gente controla se vai à missa domingo ou se deixa pra lá. Se isso não é tão importante assim. A gente controla se vai rezar o terço diariamente ou se vai... Então, tem certas coisas que a gente controla, sim, né? Mas não tô dizendo que é fácil ou que é difícil, eu tô dizendo que é possível. Agora, a gente controla, por exemplo, se um filho vai vir com saúde ou não? A gente não controla. Isso independe se a pessoa tem um filho, nova, né, jovem, que tá, não, mas a pessoa teve filho mais velho, e aí por isso que veio o filho. Esse controle não está nas nossas mãos. Isso não é uma verdade absoluta. E como eu disse, Deus não trabalha com probabilidades. E como eu disse também, um filho que não venha com saúde não é menos digno de ter vida, de estar aqui e de fazer parte da família do que um outro filho. Então, quando a gente começa a ter esse olhar, é louco, gente, claro que é, olha... eu não tenho planejamento, né? Planejamento no sentido assim, eu não sei se daqui a um ano eu vou estar grávida, se eu não vou estar, se eu vou engravidar esse ano, se eu não vou. Esse tipo de planejamento que eu tô dizendo, sabe? Mas conforme a vida for, Deus for me apresentando na vida e eu entrego a confiança, obediência e sigo o que Ele me diz, né? Todos os seus sacramentos, tudo que Ele nos pede, logo eu estarei em graça, porque todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e fazem o que Ele pede. Vocês estão entendendo mais ou menos? Eu sei que é papo de doido, eu sei que é papo de... Mas todo esse pensamento que eu tô falando pra vocês, não tive a vida inteira, pelo contrário, eu tive uma maternidade nos meus 2 primeiros filhos, foi uma loucura, eu não tenho rede de apoio. Nossa, eu surtei, realmente, assim. Quando eu me deparei com, meu Deus, eu não quero que meus filhos me olhem e falem, nossa, mamãe tá sempre cansada, mamãe tá sempre exausta, mamãe tá sempre murmurando, mamãe tá sempre... Não é isso, então logo, eu, Vanessa, que me tornei adulta, na raça e na coragem, né, dali... Eu preciso fazer alguma coisa a respeito. Porque uma coisa é fato. Se a situação é ruim, a gente consegue piorá-la ou melhorá-la. Se a situação é boa, a gente também tem o poder de melhorá-la ou piorá-la. Não por mim mesma, mas por estar em Deus. Porque nós, sem Deus, somos muito fracos.
Muito, mas assim, gente, a gente não é nada. A gente é falho, a gente tem o pecado original e N coisas, sabe? Que não vai ficar muito grande o vídeo. Mas faz sentido o vídeo que eu tô querendo dizer. E isso, né, tá relacionado a filhos, mas a abertura à vida é muito mais que isso. É de fato essa entrega genuína a Deus, da própria vida, certo? De forma madura, racional, consciente e, sobretudo, de melhoria, sendo cada vez melhor. E trocando a minha pititica, acabei de dar banho nela, tô trocando, e acabei de lembrar que eu não falei um assunto. Uma das coisas também que eu fiquei pensando foi essa questão, né, da confiança em Deus. Então, peraí, a gente confia em Deus em algumas coisas e outras não? Não é confiança plena em Deus? Então, se eu não confio que não sou eu que dou a vida, é Deus, e é Ele que sabe o que é melhor pra mim, e se ele acha que eu devo ter mais filhos, é Ele que sabe. Então, eu mudei muito essa minha percepção. Porque ou eu confio em tudo, ou eu não confio em nada. Então, se eu quero viver plenamente em confiança, em obediência, isso mudou muito a minha cabeça, entendeu? Isso me ajudou a enxergar a abertura à vida com mais coerência. E hoje em dia, como né, eu não falei também, eu não consigo me imaginar diferente. Hoje em dia eu não consigo imaginar que um dia eu pensei em não ter outro filho. E não consigo imaginar eu falando, não quero mais. Então eu não evito filhos mesmo, porque eles são presentes e bênçãos. Não é algo a ser evitado. Vários cortes, gente, porque se não for assim, eu não consigo gravar como eu gostaria. Então, que seja assim mesmo. Claro que isso tem muito a ver com... Gente, não é simples. Não é um vídeo aqui de pequenos minutos que eu tô falando que, resolveu o problema, solucionamos todo. Não é. As coisas são extremamente complexas, principalmente quando a gente lida com falta de hombridade, homens fracos, que isso também impacta muito nessa questão toda que a gente tá conversando, tá? Então não vou me aprofundar nisso também. Mas o que eu tô querendo dizer existe sim uma outra realidade, existe uma outra perspectiva de se pensar na vida. E não sou rica, não sou imprudente, não sou louca, muito pelo contrário. E outra, eu abracei a minha vida, eu abracei a minha maternidade, eu abracei o meu lar. Então eu pego disso e faço, esse é o meu trabalho, e eu tenho que ser muito profissional nisso. E eu procuro aprender e me capacitar cada vez mais nisso. Afinal de contas, eu não sei você, mas a maior parte das pessoas da minha geração, a gente não aprendeu a ser mãe, a gente não aprendeu a ser esposa, a gente não aprendeu um monte de coisa. Então a gente tá tendo que aprender, às vezes, não é nem do zero, às vezes é do negativo, porque a gente aprendeu muitas coisas erradas. Então não é fácil, eu não tô aqui pra falar que é fácil, é cheia de desafio, eu sei muito bem, já falei, não tenho rede de apoio. Então assim, eu sei que é muito complicado, sei, mas eu também sei que existe um outro universo. E eu sei também que existe um Deus que cuida de tudo. E né, como Deus diz, Deus proverá. E todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. E como que é também? Procurai primeiro o reino dos céus e tudo será acrescentado. Tudo. Então, é aquilo lá. Mas a pessoa tá na loucura do mundo e, mas olha, vai fazer o quê? Mas ela procurou primeiro o reino dos céus para que tudo seja acrescentado. Entende? É muito complexo, gente. É muito... pode parecer que é simples, mas não é. Fora que o anticoncepcional é péssimo para a saúde da mulher de modo geral. Todos os métodos contraceptivos, mas isso tem a ver também com o nosso lado espiritual. Gente, é muito complexo, tá? Mas é mais uma conversa aqui com vocês, tá? Claro que a gente tá falando também de paternidade responsável, maternidade responsável, cuidar de verdade dos filhos. Não é igual galinha que você põe no mundo e você só mantém vivo. É criar, educar, virtudes, criar na fé, direcionar pro céu. Pensar sim na alimentação, no ensino, na educação, foi o que eu falei, nas virtudes, e apagando essa mancha do pecado original, mas é fato. Quando a gente muda a nossa forma de enxergar as coisas, de ver as coisas, principalmente voltada para Cristo, as coisas mudam sim de realidade. A perspectiva toda fica diferente, inclusive essa. Então, assim, eu já tive a mentalidade de que, não chega, Deus me livre. E assim, isso não me melhorava em nada. Eu ficava muito, é difícil mesmo. E é isso que é. Porque a maioria das pessoas que a gente conversa é isso que a gente ouve, é isso que a gente vê. E não ter essa mentalidade de crescimento. Olha, eu tô aberta à vida, tô aprendendo a ser mãe a cada situação, a cada filho. Procuro melhorar, procuro me aprimorar, não tô pronta. E a gente, de fato, nunca estará 100% pronto, né? A gente busca a santidade, mas é muito difícil, claro que é. Mas, assim, existe um caminho. E Deus nos pediu para sermos fecundos. Eu falei bastante a respeito da obediência a Deus e das passagens bíblicas, mas agora falando de mim, Vanessa, não tem coisa melhor desse mundo do que ser mãe, do que ter filhos, do que você realmente amá-los, cuidar deles. É um amor que eu não posso nem falar muito. Eu tô aqui com a Titica, né, Helena? Que amanhã faz 1 ano. O tempo passa muito rápido. Dizem que os dias são longos e os anos são curtos. E é bem isso, porque dá trabalho. Não é cor de rosas, é muito difícil. Às vezes é cansativo e tem momentos que mas também não há momento cansativo o suficiente para comparar o tamanho do amor que é. O tamanho da alegria que é. E o amor é sacrifício também, o amor é entrega. O amor é serviço. Se Deus me fez mãe deles, eu só peço que Ele me capacite para ser a mãe digna o suficiente para conduzir e criar essas crianças.
maior prova de amor Cristo nos deu, que foi se entregar e se sacrificar por nós, né? E como que não é essa criançada? E como? Eu resumi ele muito mais, muito para não ficar um vídeo longo, porque muitas vezes eu venho aqui conversar, ou então às vezes não vou falar, só que eu falo, gente, é muita coisa, não dá pra eu falar pouquinho, e eu acabo nem vindo. Então, espero que eu faça esse vídeo só de uma parte, pra não ficar tão longo. Mas é isso, gente. Com Deus, e até a próxima. Tchau!